Oi, boa noite. Conexão Poder deste domingo recebe o analista, político e jornalista Onofre Ribeiro. Vamos conversar sobre, claro, política econômica do Estado, política eleitoral e o quadro eleitoral para o ano que vem. Fique com a gente, o Conexão Poder está no ar. E para este bate-papo com Onofre Ribeiro, está aqui o jornalista Ramon Monteagudo, meu colega de bancada, e também nosso jornalista convidado, Enoque Cavalcante. Meu Onofre, boa noite, obrigado pela presença. O que você acha aí, como é que você viu esse ano de 2013 passar? Boa noite, André, Ramon e Enoque e telespectadores. 2013 é um ano, foi o chamado ano emblemático, onde aconteceram muitas coisas que vão ter muita importância no ano que vem, que por si só já é um ano importante, né? É um ano de muitas promessas, de muitas conjecturas e eu acho que de muitos tumultos, além do eleitoral, que vai ser um tumulto, como também acho que vai ser um tumulto a Copa do Mundo. Por quê? O imaginário popular está dizendo que ela foi um atentado contra a realidade do país. De um lado, ela tentou se fazer dela um instrumento do marketing político para o governo, para o país, para o futebol. Mas, ao mesmo tempo, teve uma corrupção desenfreada em todas as 11 cidades-sede para se fazer arenas suntuosas para um futebol que não existe, tirando Rio e São Paulo. É o caso aqui de Cuiabá. O caso de Cuiabá, que não tem futebol, gente. Vai fazer o que depois com isso? Mas nem com a ascensão do Luverdense? Não, nem isso. O Luverdense, um time sozinho não faz verão. E o Luverdense... Não é de Cuiabá também, né? Não, e não é. E o Luverdense é um time lá de Lucas do Rio Verde que se jogou muito dinheiro nele, porque é uma cidade importante, tem muito dinheiro para jogar. Mas ele sozinho. Se tivesse futebol em Cuiabá, Cuiabá não tem futebol, gente. Tem sim, tem os times locais, mas com aquela visão pequena, provinciana. Então, a Copa do Mundo foi muito agressiva do ponto de vista da corrupção e da suntuosidade das coisas que giraram em torno. Vê lá em Brasília, um estádio de R$1 bilhão, você vai lá, ali é 200 milhões, não passa disso, você não justifica. É o preço do Coliseu Romano e você fez aquilo ali, um estádiozinho, o Mané Garrincha. E de outro lado, aquele imaginário popular que começou nas manifestações de junho e que jogou na cara da Copa da FIFA que essa coisa está agredindo a gente, isso vai ser em 2014, vai ser um auê. A FIFA está boazinha com o Brasil, não é porque ela é boazinha não, porque ela está com medo do... E é um evento que na Alemanha em 2006 rendeu 8 bilhões líquidos de dólares. Então, eles estão jogando pesado aí, eles estão com muito medo de que em 2014 as manifestações de rua provoquem um prejuízo e inviabilizem. E só antes de falar da política, né, que nós vamos falar dela também, há 2 semanas atrás uma moça que trabalha aqui na Federação da Agricultura de Mato Grosso está fazendo uma pós-graduação em Sociologia em São Paulo. Um dos professores dela dirige uma ONG lá em São Paulo, que está recrutando advogados e estagiários de direito para começar a trabalhar um projeto de soltar os jovens que serão presos certamente nas manifestações anti-Copa no ano que vem em São Paulo. E a expectativa dele é que essas manifestações ocorram no Brasil inteiro. E porque aqui em Cuiabá houve, né? Eu participei na rua daquelas manifestações, eu fui na rua para poder ver o que os jovens estão pensando. Dia 20 de junho você estava lá. Estava lá, estava lá. Lá na minha juventude, lá em Brasília, eu estava na rua também. Então eu quero ver 50 anos depois, né? O que os jovens pensam. É o mesmo jovem, né? E o que eles traziam aqui, ó? Queremos hospital padrão FIFA, queremos escola padrão FIFA. Quer dizer, então o imaginário da juventude, ele vai para a rua falar sobre isso, porque ele não tem segurança, ele não tem escola, ele não tem perspectiva de futuro. E ele vai cobrar isso também no ano da eleição dos políticos. Você acha que, sem querer se cortar, por que você acha que essas manifestações todas aí, vocês também, por favor, opinem, vêm para a rua, como se colocou, né, o bordão da manifestação? Por que ela esvaziou, Onofre? Ela foi uma manifestação acéfala, ela foi uma manifestação sem rumo, ou isso é cultural mesmo no país, vamos na onda e tudo certo? Se a gente, vamos voltar um pouquinho, me permita você e o telespectador, porque a gente tem que entender, eu gosto de contextualizar as coisas, então você não entende. Lá para trás, tempo da ditadura, até antes da ditadura, quem é que coordenava as manifestações? A UNE,
União Nacional dos Estudantes. Tinha liderança, era orgânica, tinha pé, cabeça e ideologia. Depois, durante a ditadura, você tinha a UNE, tinha o MDB e tinha movimentos como o IMR8, os diretórios estudantis, tinha lideranças objetivas, que coordenava com um fim objetivo, tudo organizado, planejado. Esta não, esta ao contrário, elas pediram que não tivesse partido político, que não tivesse sindicato, que não tivesse central sindical, que não tivesse políticos nem sindicatos. Ela foi coordenada nas redes sociais que não tem chefe, todo mundo é igual. E havia alguns líderes, mas não era uma liderança orgânica, objetiva e organizada. Eram assim, vamos lá, vamos para a rua. Você mesmo lembrou, vamos para a rua. E foi para a rua quem quis. Então lá não tinha, elas não tinham um propósito claro, exceto de botar na rua a indignação. Uma indignação sem dono, sem chefe, a indignação de cada um que somou, deu aquele movimento de 50 mil pessoas em Cuiabá, o que é um absurdo de gente na rua. Então aquilo foi crescendo, 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 e aí surgiram os donos, foi em São Paulo, no Rio, os Black Bloc, e os sindicatos entraram em tal, o MST tentou entrar, centrais sindicais entraram, e aí aquele movimento espontâneo recuou. Recuou da rua, mas não recuou da indignação. A indignação está no ar. Que aquele povo que aqui em Cuiabá levantou cartazes, né? Fora Riva, fora política. Esse povo, ele aponta para uma mudança expressiva na nossa representação política e na conformação dos partidos? Depois daquele movimento ali, houve algumas respostas do Congresso, algumas respostas do governo, do Poder Executivo, mas não foi nada objetivo, não respondeu ao anseio da indignação. Maquiagem, né? Foi uma maquiagem. Ainda está se devendo a resposta. Está devendo a resposta. Aí, os partidos políticos, depois daquilo, começaram a fazer pesquisas. O que é que as pesquisas dizem? 70% das pessoas do Brasil querem mudanças. E aí, você acha, aí a pergunta eu jogo para o telespectador e jogo aqui na mesa. Você acha que os nossos partidos políticos, que o nosso Congresso Nacional, que as nossas Assembleias Legislativas, que as nossas câmaras municipais têm condições de dar algum tipo de resposta a tanta indignação? Não tem. Não tem. E elas ainda não entenderam, ainda não conseguiram captar o que é que realmente é aquela indignação, qual é a leitura dela. É insatisfação? É infelicidade? É desejo de melhora? Desejo de felicidade? Desejo de emprego? Não sei, ninguém sabe o que é. Agora, Onofre, está estabelecida aí uma contradição gritante. Você diz 70% da querem população mudanças. Querem mudança, mas a presidente Dilma está eleita no primeiro turno. Não está eleita, não. As pesquisas hoje... A pesquisa de intenção de voto momentânea diz, porque o status quo agora é esse, o momento agora é esse. Mas você, quando pega uma margem, ela tem de intenção de votos 41% por aí. Eleita, a radiografia do momento mostra. Pois é, mas ela está trabalhando em cima, aí você tem que levar em conta que o governo tem um marketing muito poderoso e tem uma consolidação aí, em cima dos Bolsas Família, da propaganda, e o PT é extraordinariamente competente na área do marketing. Então, ela está segurando numa canoa que está descendo rio abaixo, uma canoa num rio violento, rio turbulento e de corredeira. As manifestações de rua, que não são manifestações ideológicas nem partidárias, mas eu que não sou partidário e que não estou feliz, os meus filhos, por consequência, não estão, a minha mulher não está, imagino que nós aqui não estejamos. O que é que sobrou ao PT, a presidente Dilma? Não vou falar de PT para não partidarizar. A presidente Dilma está trabalhando com aquele público, que é o público da classe C e do pessoal do Bolsa Família. Que está sendo corroído pela inflação e que está sendo corroído pelo filho do Bolsa Família, que começou em 2005, lá se vão 8 anos. Vamos pegar uma família que tinha um filho de 15 anos, 8 anos depois ele está com 23. Ao lado do dinheiro do Bolsa Família, que é muito necessário e útil, porque o país para crescer largou pelo caminho, muita gente excluída, de 70 para cá, esse menino tinha que ter tido educação, para ele ter horizontes e não ficar a vida inteira dependendo do Bolsa Família que nem os pais. E esses meninos, a educação que nós temos no Brasil, e ela não nasceu no governo do PT, ela veio do Fernando Henrique, ela veio uma educação completamente ruim, completamente deslocada da realidade, incluindo as universidades aí.
que se tornaram ideológicas e se distanciaram da sociedade. Então, o que é que nós temos aí? Temos o próprio Bolsa Família, essa classe C, que representa 54% da população, a C e D, esse pessoal não está feliz. Ele está sendo corroído na inflação. E aí vai ter um fenômeno novo que a presidente Dilma vai ter que lidar com ele. Se você, o Enoch, lembra o Enoch mais antigo quanto eu, menos antigo do que eu, mas lá atrás, antes do Plano Real, a pirâmide brasileira era assim, 2% classe A, 6% classe B, 92% CDE, e etc. Que era um povo que não apitava, que não tinha a menor possibilidade de crescimento, de opinião pública. Quem formava a opinião pública era os 6% que era a classe média. É quem viajava de avião. Vamos lembrar disso, viajar de avião era classe média, rico e classe média. Quem tinha filho na escola paga era classe média. Quem comprava crediário era classe média. Quem comprava carro novo era classe média. Quem comprava apartamento novo era classe média. Quem comprava eletrodoméstico era classe média. Quem comprava roupa era classe média. A classe CDE sobrevivia e não tinha a menor voz política. A classe média com o Bolsa Família, com essa nova transformação da pirâmide social, em que a classe média vai para 8% e perdeu a voz política, ela ganha de novo agora. Então nessa eleição você tem uma classe média que é a massa crítica, de novo, que vai complicar muito a vida da presidente Dilma. Agora, e da eleição. Eu volto a insistir na questão da contradição, porque os governos, os últimos três ou quatro governos federais promoveram uma inclusão, entre aspas, uma inclusão de consumo, sobretudo no governo Lula, né? Mas não foi uma inclusão com qualidade. Não foi uma inclusão de se formar cidadão. Não foi uma inclusão de cidadania. Exatamente. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que inclui, ao mesmo tempo que quer mudança, é fácil de ser usado como massa de manobra. Pois é, mas o Ramon... Isso não indicaria que é meio assim, está mudando para ficar a mesma coisa? Eu colocaria um elemento novo aí, que é um elemento que nos diz respeito muito, muito fortemente, que é a questão da informação. Você falava dos velhos tempos. Sim. Nos velhos tempos, o acesso à informação, se o acesso ao dinheiro era muito menor, o acesso à informação era... Resumidíssimo. Resumidíssimo. Quem sabia das coisas? Quem é que lia o Jornal do Brasil, o Globo e tal? Pouquíssimos. O noticiário da televisão era o grande concentrador da formação de cabeças. Manipulado também, né? De uns 5 anos para cá, com a revolução da internet, que permite que o Media News se transforme no maior informador do povo do que a Gazeta ou que o Diário de Cuiabá. O Diário de Cuiabá sumiu, né? Acho que não roda 3 mil exemplares por dia. O jornal impresso então, tradicional as pessoas hoje não é são melhor informadas. Então, essa coisa da manipulação ou da falta de rumos políticos, ela é menor. Porque à medida que tem mais informação, eu acho que o povo, mesmo não tendo decisões partidárias muito claras, mas ele sabe mais hoje o que acontece nos bastidores da política, no judiciário, né? Que a gente viu as mudanças que houve. Não tem aquela história de que criatura... Então a decisão ela pode vir muito mais refletida, ela não será uma coisa assim de boiada. Não tem aquela história que diz que a criatura... Eu concordo em termos, né? A criatura fica maior do que o criador. Eu acho que tem aí 3 elementos que a gente precisa colocar na mesa para... Eu concordo com você, Enoch, concordo perfeitamente com você. Na década de 94, o Brasil acabou com a inflação, o Plano Real, então se estabilizou o salário. Vamos lembrar, o nosso telespectador mais jovem não lembra disso. Você ganhava R$1.000 por mês, no dia 1º de janeiro, no 1º de dezembro você ganhava R$1.000. Ao longo do mês o dinheiro perdia tanto valor, perdia 70%, chegava, no dia 1º de dezembro você comprava X coisas com... O governo Sarney, basicamente aquele momento. No Fernando Henrique também, né? No Fernando Henrique, até 94, até o Plano Real, a inflação chegou aos 70%. Então, 1º de janeiro, você é capaz... O Plano Real foi no governo Itamar Franco. Não, ele... O Fernando Henrique era o ministro da Fazenda na época. Que seja, que eu não me recordo bem. Então, Plano Real. Até o Plano Real, você ganhava por mês R$1.000. No dia 1º de janeiro você conseguia comprar tanto de feijão, tanto de arroz, pagar luz, comprar 2 bujão de gás, comprar uma roupa, tal. No final do mês você comprava só meio quilo de arroz. O dinheiro comeu no caminho sozinho, a inflação, o dinheiro perdia o valor.
Aí o Plano Real consertou isso, estabilizou, e o salário é 1.000 no começo do mês e 1.000 no fim do mês. Então você já pode planejar a sua vida e consumir regularmente, não tem que fazer estoques de comida, essas coisas assim. Pode comprar roupa todo mês. Tá? Aí veio, esse foi um ponto. O mundo entrou num processo bom de crescimento, um momento bom do mundo. E um fato muito interessante no Brasil, vocês se lembram, na campanha do Lula em 2002 para o presidente, um dos pontos da campanha dele, da plataforma dele, era elevar o salário mínimo a $100. Nós estamos com $300 de salário mínimo. Isso subiu demais nesse período aí, e trouxe muita gente. E por outro lado também você teve uma outra coisa, os Bolsa Família, esses bolsas de governo ajudaram muito a inserir gente no mercado. Então você teve aí uma subida grande de pessoas, deu 102 milhões de pessoas, mais de 102 milhões de pessoas saíram de uma linha nebulosa e foram para a linha da chamada classe C. É gente que ganha mais de 1.150 até 4.500 por mês. Isso é muito importante. E esse pessoal começou a consumir, mudou de patamar e mudou de aspirações. E passou a consumir esses aparelhinhos que dão acesso à internet. E aí computadores, e eles passaram a viajar de avião, a ver mundo maior do que a aldeia que eles moram. Isso trouxe a informação. Você tem cobertíssimo de razão. Essa informação, hoje você acessa o Media News, eu viajo para a China, acesso o Media News local numa boa. Então eu estou lá na China e estou sabendo exatamente o que está acontecendo aqui. Eu não me desligo da minha aldeia. Então as pessoas passaram a ter um nível de informação e ficaram mais críticas. E estão se desprendendo da liderança política, do partido, até do marketing. Nas eleições passadas, e vocês lembram bem disso, a eleição de prefeito, o ano passado, o ano atrasado, né, 2010, né? Não, 2012, o ano passado, a eleição de prefeito. É de governador que foi em 2010, né? Os institutos de pesquisa como o IBOP, tradicionais, Vox Pop, erraram muito. Por quê? Eles não compreendem mais a população. E não compreendem as aspirações da população. Erraram muito também porque tem muita manipulação nesse meio? Não, eles não compreendem mais a população. Eles não compreendem mais. Tem muita pesquisa. Isso que o Enoque colocou da informação. Eu acho que a informação é um fator que a gente precisa compreender melhor. Eu acho também. Entendeu? Concordo com você, Enoque. Existe uma tendência da nossa população a ser conservadora, né? E você está colocando dados aí que aí contradizem essa questão, por exemplo, da instabilidade da presidente Dilma. Se existe uma melhora econômica, né, e se hoje o cara está tendo tablet, está tendo uma opção de coisa, está tendo acesso a novas informações, e essa situação é melhor do que a de um ano atrás, a cabeça conservadora é manter. Por que mudar? É isso. Se a coisa... Agora, mas nós... Se mas aí, o Enoque... É conveniente ficar se eu tenho uma van aqui em Cuiabá agora, eu tenho não sei o quê, quer dizer, hoje há um movimento... Hoje em Cuiabá falta gente para a construção civil, falta gente para todo lugar. Para qualquer lugar. Quer dizer, o nível de emprego no Brasil está no seu menor nível. Sim, do desemprego, né? Desemprego está no seu menor nível. E aqueles empregos que... Então a cabeça conservadora vai dizer, para que mudar essa situação se está estabilizado? Tinha muita mão de obra, hoje não tem. Então, não, acabou haitiano para trabalhar. Como fazem nos Estados Unidos, botam um mexicano para fazer. Mas isso mostra que é uma economia dinâmica. Sim. Agora, mas é uma coisa muito interessante aí que nós estamos levando em conta, muito em conta. A presidente Dilma é candidata posta na mesa. Ela vem de um partido que está indo para o 4º mandato, construiu um discurso, construiu uma linha de raciocínio. A inclusão social é o discurso do PT que todo mundo conhece. Você tem 2 possíveis candidatos correndo paralelo que ainda não abriram a boca para falar o que são, que é o Aécio Neves de Minas e o Eduardo Campos de Pernambuco. Eles 2 representam oposição. O que é que a oposição vai dizer, já que nós temos uma perspectiva de mudança, então as pessoas querem uma coisa nova. Então, se elas querem uma coisa nova, então a presidente Dilma não é o novo. Porque, ou seja, é que nem o Marge aqui em Mato Grosso. Não, todo mundo fica de olho no Marge, mas se aparecer uma coisa nova e interessante, vamos olhar essa coisa nova. Então, ela nesse momento, ela representa a atitude conservadora que você acabou de se referir. Não, nós vamos, tá bom com ela, vamos ficar com ela. Mas o que é que o Aécio Neves vai dizer? De repente ele vai conseguir interpretar esse novo, essa mudança. De repente é o Eduardo Campos junto com a Marina Silva. Deixa de ser o novo. Então, de repente, porque o grupo do PT já é velho. O presidente Lula foi 2 mandatos, a Dilma um terceiro, já envelheceu. Não é mais novo e representa pouca possibilidade de trazer coisa nova. Então,
o discurso da oposição a ela é que vai nos dizer o que vem aí. Esses caras estão trabalhando com pesquisas muito apuradas para saber o que o imaginário popular, o que esse inconsciente coletivo quer dizer quando fala que é mudança. Você colocou o central, é entender, você colocava lá o que representaram essas manifestações. Nem todo mundo sabe. Ninguém sabe. O Congresso não sabe. que se souber, teremos o rumo de 2014. As pessoas pedem mudança, então, você quem fala em sacar mudança, é isso aí. Mas você não acha que as pessoas deveriam mudar primeiro? Essa mudança não tem que começar pela própria população, pelas pessoas, por mim, por você, pelo Ramon, pelo Enoque, enfim, pela Batira que está sentada ali. O Enoque disse no bloco passado que... Não adianta votar do nós mesmo temos jeito toda vez. uma percepção conservadora. Tem sim, eu tenho uma percepção conservadora. É um instinto de sobrevivência. É da sobrevivência isso. Então, meu endereço residencial é a minha segurança. Eu sou conservador quanto a isso. É o que eu ganho, o que eu compro, o que eu como, meus amigos. Quer dizer, a rua que eu vou, eu passo sempre o mesmo caminho. Isso é uma atitude conservadora. Porém, essa garotada, não. Os meus filhos, os meus netos, os filhos de vocês... Não aceita a cabeça. Não aceita isso. E por que eles não aceitam? Porque eles têm acesso a uma informação extremamente dinâmica, que é essa informação do tablet e do celular. Eles estão trocando informação a cada instante. Eu soube agora, eu tenho Facebook, eu tenho mais de 5 mil seguidores, eu estou o tempo todo ali conectado, porque eu gosto de entender o que está acontecendo, para não ficar para trás. Tão conservador, né? Porque eu sou de tendência conservadora, né? Nós somos conservadores, mas tentamos sempre se aperfeiçoar. Aí eu soube que é um aplicativo agora, no Instagram, que é um programa lá do Facebook, que você tira uma foto aqui agora, e joga, 3 segundos ela sai. Quem viu, viu, quem não viu, não viu. Então eu estou sentado nessa mesa aqui agora, eu quero mostrar para todo mundo que estou aqui, joga, 3 minutos ela se apaga sozinha e já vem uma outra foto de alguém. Então essa dinâmica, a geração nova, ela trabalha com isso, ela não trabalha pelos parâmetros nossos. A escola não é parâmetro dela. Aí é outra coisa, André, a escola não é mais parâmetro do jovem, a escola está um horror para o jovem. A escola vai ter que fechar já passou da hora de fechar. As igrejas já passaram da hora de fechar. O judiciário já passou da hora de fechar, o legislativo passou da hora de fechar. Um monte de instituições... Você está virando anarquista ou não? Não, mas a sociedade é anarquista. Essa meninada que está vindo aí... Fechar tudo? Vamos fechar o Congresso? Não, é a nova ordem, não no sentido econômico, né? É uma ordem em que as pessoas não se regerão por normas escritas e definidas. Eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho que educar os meus filhos para um mundo em que eles vão viver e não em cima dos meus valores. Eles serão capazes, se tiverem uma boa educação, de descobrir os seus valores. E eles não têm obrigação de ser coerentes comigo, têm obrigação de ser coerente com eles, não com os pais nem com os professores. Eles é que vão viver a vida deles. E então, eles vão mudar independente dos poderes, das religiões, da família. Né? Quer ver só um exemplo? Eu sou casado há 46 anos, não sirvo de exemplo. Mas tem uma pessoa que é casada há 3 anos, se separou e levou um filho, um homem. Uma mulher é casada há 5 anos, levou um filho. Aí se casa de novo, essas 2 pessoas se casam entre si e têm um filho próprio. Então eles têm 3 filhos de 3 origens diferentes. Isso aí é um universo que tem que harmonizar. É um universo diferente, complexo, tem que harmonizar. Essa é a nova família. Cada vez mais comum. Essa é a nova família. Não é aquela família conservadora, tradicional, não queira o homem separar o que Deus uniu. Não é negativo, não é o padre nem o pastor que diz isso, quem diz isso sou eu. É minha mulher e eu. Ficar junto até o momento que tá bom. Que a dona Carmen não escute isso, porque sem ela eu não funciono. Mas... Ela já ouviu. A dona Carmen é a minha referência de vida. Ela é uma mulher lúcida, tranquila e focada. É muito mais focada do que eu. Então, de repente, eu e ela achamos que por alguma razão não está mais legal, eu vou tocar minha vida. Ou vou casar com alguém, eu não vou casar com ninguém, ou ela também não. Mas quem decide sou eu. Não é uma norma religiosa, que é um dogma social, político, de domínio social, de controle social. Então, do que é que nós estamos falando, André? Que os controles sociais estão caindo. Essa é a transformação que as pesquisas estão mostrando. Agora, Onofre, não há como discordar desse seu posicionamento, da sua leitura. Mas o que eu afirmei no bloco anterior é que, por exemplo, há um contingente aí de 13 milhões de famílias que recebem assistência à Bolsa Família. Isso, se multiplicar por 4 pessoas da família, dá 50 milhões.
Não dá para dissociar o uso desse programa com objetivos eleitorais. Concordo, obviamente, com a expansão, com a democratização do acesso às informações. Mas é muito, ou talvez a maioria dessas pessoas que hoje têm acesso a um tablet, a um notebook, a um celular, não sabe o que fazer com a informação, não sabe deglutir, não sabe pensar e usar como cidadão. Eu tenho um amigo que até fala que a maioria das pessoas dessa classe média nova, ela não navega na internet, ela naufraga na internet. Porque é tanta coisa, entendeu? Não sabe o que fazer. Mas você não acha que o naufrágio é legal? Não, não é legal. Eu acho o naufrágio ótimo, porque tira ele daquela coisa. Né? Quem é que dizia? O pastor e o padre e eventualmente um outro líder religioso. Mas você concorda, né, com essa utilização dessa massa, sim, mas dessa massa de 50 jovem, milhões de pessoas. Sim. Mas a massa jovem... massa, quando acessa a internet, ele acessa para olhar lá o Big Brother, para ver o que o artista está falando. Não, nós estamos sendo quem preconceituosos. Separou, quem está com quem não está. Nós estamos sendo preconceituosos. Isso não é bem uma informação, então, vou pegar a sua informação. Você pega um menino lá do bairro, lá de um bairro humilde e tal. Ele acessou na Lan House, ou acessou no telefonezinho dele, lá, a atriz fulana de tal se separou do ator fulano de tal, esse é o quarto casamento dela. Isso quebra paradigmas dele. De algum modo, o inconsciente dele registra que aquele casamento que disseram para ele que era para ser imortal, vai durar enquanto, porque não separa enquanto dure. A professora ou o padre está... que eu vou obrigar ele a pensar assim. Tem gente que entra na vida dele pelas novelas e influencia muito o comportamento dele e que se casa e está vivo. Então, tem vida além do que o pastor fala, do que o padre fala. Então, na verdade, a informação ela quebra dogmas no inconsciente coletivo também. Agora, não se iludam com uma coisa. Você vai me permitir te contar uma historiazinha aqui rapidinha, claro, para poder falar disso. Mineiro gosta de contar a casa. O Enoque se lembra, o Ramon talvez, o André não sei, é que nós tínhamos em Cuiabá a Rádio Vila Real. Era uma rádio AM da qual eu fui sócio. Eu me lembro, quem não se lembra é o Ramon, que eu cheguei aqui antes dele. Então, Globo Vila Real. Na Vila Real, eu fazia um programa de manhã das 7 às 8 chamado Redator-Chefe. Era entrevista, assim, uma coisa começa aqui assim. Teve um crime aqui no edifício bem próximo daqui, e uma senhora aí saindo da garagem do prédio com 2 adolescentes, e naquele tempo o carrão, um Opala, e 2 ladrõezinhos assaltaram ela pela janela com um revólver, ela se apavorou com a embreagem e tal, ali apagou o carro, deu um solavanco, os meninos atiraram por medo, mataram 2 rapazes. Cuiabá era menor do que hoje, fez aquela comoção social e tal. E aí começou a se falar em pena de morte, era um outro momento da cidade, né? Hoje não falaria mais assim. Eu convidei para debater lá na rádio o presidente da UAB, Renato Gomes Neri, me lembro bem o nome dele, convidei uma psicóloga, e a Paula de Bortel e eu fomos entrevistar as pessoas sobre pena de morte, com os microfones da rádio abertos, as pessoas participarem. Era um programa muito interativo. E todo mundo se posicionou tal, e ficou assim, mas continuou o dilema no ar. Cada um, na verdade, houve um choque de opiniões e não esclareceu nada. Aí eu estava desligando o programa já, dando até logo para ir embora, 8 horas da manhã. O rapaz lá do som disse assim, olha, Onofre, tem uma pessoa, que é uma mulher que quer falar aqui. Eu digo, mas já acabou. Ele disse, não, ela quer falar. Então tá bom, ela está insistindo, não, tá, bota no ar. Assim, botei com má vontade e com preconceito. Na hora, coisa de jornalista, a gente é muito autoritário, né? Pô, meu horário e tal. Aí entrou uma senhora humilde. Ela disse, olha, senhor Onofre, eu moro aqui no bairro, no Pedregal não, no Carumbé. Carumbé é ali perto aqui no... perto do lado do CPA. E na época era um bairro muito mais humilde do que é hoje, né? Ela disse, eu sou lavadeira, portanto era uma pessoa humilde, estava indo para o trabalho, estava escutando a rádio, vocês estão discutindo a pena de morte, eu vou dar a minha opinião. Eu digo, pois não, a senhora pode falar. Ela disse assim, eu sou contra a pena de morte porque quem morre não aprende. Eu levei um coice, né? Boa tese. E eu perguntei, a senhora pode repetir? Ela disse, eu sou contra a pena de morte porque quem morre não aprende. Bom dia e até logo. Desse tamanhozinho que eu fiquei, né? Porque ela me deu um coice de sabedoria. Uma lavadeira lá do Carumbé, que não tinha acesso a TV direito, nem internet e tal. Hoje essas pessoas estão muito mais ligadas e estão conversando muito entre si. A moça, a diarista, lá em casa nós temos 2 diaristas, uma que lava e uma que cuida da casa. Todas têm 2 telefones, 2 celulares. Eu o dia inteiro matracando.
trocando informação. Então nós não podemos nos enganar que há um movimento de informação subterrâneo que nós ditos comunicadores não estamos percebendo, e esse movimento é subterrâneo, ele se manifesta lá nos institutos de pesquisa, quando erram a pesquisa, é porque não conseguem captar esse lado profundo do inconsciente da sociedade. Onofre, diante esse disso subterrâneo que você não foi decodificado. Não foi decodificado. Isso. E você acha que o Congresso entendeu isso? Que o deputado entendeu? Que o parlamentar... E a classe política de Mato Grosso? Eles nem querem. Não, eles não querem. Eles acreditam que o discurso antigo ainda engana. Porque eu prometo. As pessoas não querem. E a classe política de Mato Grosso? Como é que você, a partir dessa análise, você vê, por exemplo... Deixa eu só fazer uma pergunta para completar o raciocínio. Diante dessa leitura que você faz, qual que você acha que vai ser o tema ou os grandes temas que vão nortear o processo eleitoral agora em 2014? Eu sei os que não vão nortear. Quais eles? Eu prometo cuidar da educação. Esquece. É genérico. Eu prometo melhorar a segurança. Esquece, é genérico. Eu prometo trabalhar para diminuir o desemprego. É genérico. Eu prometo melhorar a qualificação profissional. Esquece, é genérico. Aquela música do Chico Buarque, Morte e Vida Severina, qual é a parte que te cabe nesse latifúndio? As pessoas querem saber qual é a parte que cabe nesse latifúndio. Eu quero que seja claro. Eu vou trabalhar para que nós passemos de 30 mil alunos na escola fundamental para 35, com ênfase no bairro tal, na cidade tal, na cidade tal. Proposta concreta. Aí você chega lá em Acorizal, que é o município da Baixada Cuiabana, qual é o problema lá? O problema lá é que as pessoas não têm emprego porque não têm qualificação. Você tem que ser específico. Então vou trazer para cá, vou trabalhar junto ao governo para trazer para cá um centro de formação de recursos humanos, porque aqui tem uma fábrica de gelatina que não quer contratar meninos daqui nem meninas, porque não sabem trabalhar. Então, as pessoas entendem isso. Aqui está entrando drogas, aqui o crack está entrando, então nós vamos trazer para cá um posto policial com 16 soldados. As pessoas entendem isso objetivamente. Esse mesmo deputado chega em Varza Grande, o discurso é outra linguagem, outra em Chapada, em Poconé, em Livramento. Aí, ele tem condições de cumprir tudo isso? Não tem. Então, quer dizer, aí se ele se eleger, é proposta. E ele proposta não, plausível. E no nível de governo, aí que a coisa é complicada. Por exemplo, a bandeira do senador Pedro Tax, de pregar a ética na política, a moralização, o combate à corrupção, uma nova maneira de fazer política, parece que está dando certo, ele está crescendo muito. Mas olha, isso aí está ainda no campo, campo romântico e é genérico. Pergunta para a moça que trabalha lá em casa, uma senhora extraordinária, ela tem filhos, ela cuida dos filhos sozinha, o marido dela é doente, ela tem uma filha doente, e as filhas dela tudo cheia de filhos, sem pai em casa, e ela que toma conta, magrinha, baixinha, uma gigante aquela mulher, mas é de pouca instrução formal, mas ela sabe da vida. Você pergunta para ela, o que é corrupção? Ela não faz a menor ideia do que seja isso. O que é um programa de governo? Ela não sabe nem o que é governo, quanto mais programa. Então, a apuração da linguagem nesta campanha que vem vai ser muito complicada. Os nossos parlamentares e os candidatos a governador, e também o Pedro Tax entra na mesma história, eu vou lutar pela ética. Pergunta a 20 pessoas na rua o que é ética. Ética é um negócio assim ligado a não sei o quê. Não sabe o que é ética. E ela não consegue depurar o que é ética. Então, as pessoas querem uma objetividade da linguagem. Tem que explicar para ela. Explica para ela. E aí, a hora que você explica, se você não tiver um planejamento grande, complexo, casado, tudo entre si, educação com saúde, com segurança, sistema prisional, inovação tecnológica, recursos humanos, aplicação boa dos recursos, melhoramento das estradas. Se você não juntar tudo isso dentro de um planejamento, que é uma coisa consistente, e que o cidadão entenda que ele finalmente vai ser o beneficiário disso, aí é besteira. Então eu acho que o senador Pedro Tax está jogando, ele está jogando ainda na construção, só um instantinho, na construção de uma candidatura, ele está jogando temas que estão no imaginário, mas que as pessoas não sabem o que é. Acho que classe média talvez saiba um pouco melhor. Mas na campanha, quem não falar para as pessoas, dando a elas uma resposta para aquilo que o inconsciente delas está pedindo, não é por aí. O senhor vendo no senador Pedro Tax condições
suficientes de vencer esse pleito no ano que vem? Como que você analisa a candidatura Eu complementaria o seguinte, você está falando da necessidade de renovação, pintaram até alguns partidos novos aí, né, PROS e tal. Você identifica algum partido que tenha demonstrado a sensibilidade necessária para abarcar? Esse mesmo discurso genérico que ele tem falado? Não, os partidos são genéricos, o próprio PT, que era um partido específico, hoje é genérico, o PV, que era um partido específico ambientalista, hoje é genérico. Nós não temos nenhum partido que represente uma consistência suficiente para responder aos anseios do inconsciente coletivo. Não tem. Nós temos candidatura. O Ramon perguntou do Pedro Táxi. O senador Pedro Táxi se elegeu o ano passado, o ano atrasado, né? Com 722 mil votos, partindo de uma simples atividade do poder, do Ministério Público. Então, isso foi bom, muito bom, porque ele veio e trouxe uma linha de discussões nova para o Senado. Eu fico perguntando se essa linha de discussões do Senado cabe no Executivo, que a função é completamente outra. Bom, ele pode vir, mas ele terá que fazer um esforço muito maior do que talvez o Blairo fizesse se fosse candidato. Bem, se fosse candidato. Emplacar o discurso. Porque o discurso do Blairo é operacional, o Blairo é empresário, é operacional, já foi governador, ele sabe bem fazer. Vou fazer estrada, vou fazer 44 mil quilômetros de estrada, 44 mil casas. É o discurso mais prático. Mais prático, objetivo, pragmático, mas não sei se as pessoas escutariam ele mais como escutaram lá atrás. Querem um pouco mais dele. Tá bom, faz uma estrada e daí? Qual é a minha parte em tudo isso, né? Os governos não traduzem isso. Que uma estrada, ela traz ocupação de território, ela traz problemas pedem solução, ela traz necessidade de escola, traz migração, que é problema de habitação, mais energia elétrica, posto de saúde. Então, fez uma estrada para passar carro. Mas, o Blairo baseou o primeiro governo dele nisso. Pois é, mas o Blairo... é fazer estrada. O Blairo, isso não é fazer estrada. Não é mais discurso isso. Em 1930, o Washington Luiz, que era candidato a presidente, disse, e foi derrubado pelo Getúlio, dizia: governar é construir estrada. Não é. Governar é também fazer estrada, mas paralelo às estradas vem gente. E gente traz problema em quantidade grande. Tanto é que no segundo governo foi cobrado demais do Blairo a questão social. Ele não cuidou do entorno da estrada. Fez muitas casas populares, mas não cuidou do entorno. Não cuidou da educação, não cuidou da promoção social, da elevação de técnica do pessoal, e não cuidou da educação, e nem cuidou da saúde, nem cuidou da segurança. Então, criou mais problema do que resolveu. Então, o Pedro Táxi, vejam nele um discurso, não vejam nele capacidade pragmática de criar um discurso que responda dessa forma. Não vejam nele também condições de reunir gente suficiente, capaz de fazer isso, nesse prazo que tem. Ele vai ter muita dificuldade de construir uma candidatura. E ele vai ter obrigatoriamente que se alinhar com o Palácio do Planalto. Matou o discurso dele. Eu não estou dizendo que ele não vai ser eleito, não. Mas se eleger, se elegerá contaminado. A coligação ele já rejeitou, ele disse que vai estar contra a Dilma, já declarou isso. Pois é, mas ele vai estar com o Júlio e Jaime, apoiando a S. São velhas raposas também. Olha, é uma contradição. O senador Blairo Maggi, que não vai se candidatar, está com uma missão dada. Atenção, até o momento. Atenção, você está dizendo com... Não vai se candidatar. Ele tem... Há controvérsias, hein? Não, ele não vai se candidatar. Ele tem uma missão dada pela presidente Dilma, que é de trazer o Pedro Táxi para a base dele. E o Pedro Táxi vai dizer que não, mas vai acabar dizendo que sim. Porque... A estrutura de campanha? A estrutura de campanha. Campanha hoje não. Aqui não teria adversário. Aqui então, cabe uma coisa, o Enoque. A gente tem que dizer isso, Enoque, Ramon e André. Não tem mais partido nenhum no Brasil capaz de ganhar uma eleição sozinho. Você tem que ganhar com coligações. E o Pedro Táxi, ele não tem base no Estado. Ele não tem base nenhuma. Ele se elegeu fundamentalmente na Baixada Cuiabana. O Estado é muito grande, são 141 municípios. Ele tem voto em 13, então não é suficiente. Ele vai ter que negociar muito e vai ter que dar palanque para Dilma em Mato Grosso, porque a Dilma não vai ter palanque em Mato Grosso, porque o Silval Barbosa e o PT vão lançar provavelmente, se lançar alguém, lançará o Lúdio Cabral, para quê? Para poder dar palanque para deputados federais e deputados estaduais. Vamos lembrar que o PT e o PMDB vão ser partido de congresso daqui para frente, de parlamentos. Então, alguém terá que bancar essa campanha do Pedro Táxi e dar o respaldo necessário.
E não tem como. A lógica diz que o que vai acontecer, ele vai ter que ficar na frente da presidente Dilma, sim, e nós vamos ter um frentão, Blairo Maggi, Pedro Taques, e nós vamos ver se o Val Barbosa, apoiando o Lúdio Cabral de cá, mas no bastidor apoiando Pedro Taques. Como sempre se fez aqui no Estado. Então é um frentão. Agora eu fico perguntando... Isso responderia a essa expectativa popular que você diz que ainda está no subterrâneo? Pois é, isso que eu vou ficar perguntando. Você afunila, chega aqui na hora do pega para capar, como é que o eleitor vai reagir a isso? Eu quero lembrar que na eleição de prefeito no ano passado em Cuiabá, de cada 4 eleitores, 1 não foi votar. 25% não votou. Uma pesquisa feita essa semana pela rádio CBN, pelo Instituto Conecta, na rádio CBN, São Paulo, as pessoas estão dizendo que 58% votariam se o voto não fosse obrigatório. O resto não votaria. Então você tem 42% aí que está dizendo o seguinte, olha, eu não voto, posso votar ocasionalmente ou posso não votar nunca. 58% votaria regularmente. Se você tiver 42% não votando e mais o que vão votar contra, você não vai ter legitimidade na eleição. Ou você tem um sujeito que elegeu com... Porque 58% não quer dizer que seja 58% de votos válidos. Né? Você vai ter, de repente você vai ter gente, você pode até ter eleição inválida, não atingiu o número de votos suficiente. Seria uma reação. É uma reação, é uma das reações. Será que não estaria na hora do povo fazer isso? As informações que se tem nos órgãos de segurança, e a gente acaba sabendo disso pelos canais tortos que a gente tem na imprensa, é de que haverá um esforço muito grande dessa meninada do Black Bloc, do movimento de rua, para dificultar a chegada nas urnas. Eles defendem o voto nulo, né? Além de defender ter menos de 50%. E não deixar, bloquearem as entradas nas urnas. De manhã já amanhece o dia, as regiões de urna tudo tomada, a polícia vem, bate, eles vão para outra, prende. O povo se assusta. O povo, eu não vou sair de casa. Então, o que eles estão querendo? Eles estão querendo tirar a legitimidade da eleição, porque ela não é legítima do ponto de vista do inconsciente coletivo. Então, lá atrás nós falamos sobre isso. Não, nós não vamos esperar que o Congresso Nacional tenha a capacidade de cortar na própria carne, mexer no que está bom para eles. A percepção deles de poder é muito deles, é do partido que eles usam para se beneficiar, o partido se beneficia porque tem dono, enfim, é todo um sistema corrupto e ineficiente. Não dá resposta nenhuma para a gente que paga imposto, trabalhando 5 meses por ano para pagar imposto, a manter esse sistema que não responde em saúde, segurança, educação, etc. Então o que vai sobrar? Vai sobrar aí uma capacidade, um instantinho só, Ramon, por favor, uma capacidade da rua de fazer com que o sistema se desmoralize. Bom, agora nós vamos ter que parar para pensar. Essa eleição, por isso que eu falei lá no comecinho do nosso programa, a Copa e a eleição serão profundos complicadores de 2014. Qual que é a análise conjuntural que você faz em relação a Mato Grosso, principalmente fazendo um corte do governo Silval, esse último ano que se passou, 2013, e até porque agora 2014 vai ser um ano assim muito atípico, vai ter carnaval, Copa do Mundo e eleição, então muito provavelmente não se avance muito em nenhuma... Uma coisa vai anular a outra, exatamente. Né? E olhando o Mato Grosso, a gente vê que mais um ano se passou, mais um ano está começando e os gargalos, as demandas, as crises, os segmentos que não conseguem atender a população, a questão dos problemas conjunturais de saúde, de educação, continuam na mesma. O caminho daqui para frente para o Estado é um caminho promissor? Você vê com otimismo o caminho? Não, eu vejo com muito pessimismo, vou dizer por quê. Eu vejo com muito pessimismo. Eu sou um pessimista, eu sou um otimista de carteirinha. A vida inteira eu disse isso. Agora eu estou me contradizendo e abertamente. 2009, dezembro de 2009, o Blairo trouxe a grande notícia de que a Copa seria em Cuiabá. E daí para frente todo o esforço do Estado foi pela Copa. Mas nesse período aí, a economia cresceu demais.
Para se ter uma ideia, a estimativa é de que a produção de grãos desse ano, que foi de 38 milhões, será de 43 em 2000. Mas desonerada, né? Produção desonerada. Então, quanto mais produz, mais se gasta, mais gera despesas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós criamos uma bolha chamada Copa do Mundo. Toda Copa do Mundo, Copa do Mundo, Copa do Mundo, obra da Copa e tal. E a Copa, e a Copa acaba em agosto do ano que vem, aí fica aquela sensação, era só isso? E agora? Aí você tem uma eleição com os candidatos esvaziados, porque a Copa vai esvaziar as candidaturas, não teve tempo de fazer um discurso, pega uma população desanimada, e aí, o que é que nós vamos fazer daí para frente? Sabe, fica aquela reação do pós, mas era só isso? A frustração. A frustração. Vou fazer um trocadilho. A frustração. Só em Copa e esqueceram a cozinha? Esqueceram a cozinha, o quarto, o banheiro. O banheiro está cheio de quintal, principalmente. O banheiro está cheio de cocô e não tem como dar descarga, é que não tem água. Então, o que sobrou? Vai sobrar a frustração. Produz reforça um outro sentimento. Frustração, depois da Copa, depois daquele barulhão todo que não vai representar grande coisa, na prática para a vida de todos nós, fica a sensação, pois era isso só. Então essa frustração gera um outro sentimento pior, que é o da indignação. A indignação poderá potencializar as massas. E aí? E nós vamos pegar um fim de governo federal, um fim de governo estadual, sem energia mais para ter comando, para ter voz. E aí? Mas nem com essas obras eu todas vejo, você tá otimista ou não, filho? Cara, tá bom, eu tenho carro e eu passo no viaduto. Quem não tem? Ponto. Quem não tem mora embaixo. Pronto, você respondeu. Então, sabe, a cidade é maior do que concreto. Viaduto é concreto. A cidade é gente. E esse tal do inconsciente coletivo... Lá num passado antigo se dizia assim, fulano é bom, ele rouba, mas faz. Hoje, ele fazia um viaduto, eternizava ele. Esse é o Maluf. Que ele tá mas não, o Adhemar de Barro dizia isso na década de 50, o Adhemar de Barro, governador de São Paulo, foi quem, falaram dele essa frase. Ele rouba, mas faz. Tal. Aqui em Mato Grosso, alguns governadores tiveram essa pecha de rouba, mas faz. É até muito recente. Então a gente fica... Dá para citar algum? Não, eu não vou citar não. O povo sabe quem eu Eu vou te colocar 4 governos para trás, sabe-se que rouba mais faz. Vou fazer conta. Conta aí. Cada um faz sua conta. Como eu sei que ninguém tem memória, eu fico sossegado. Mas eu quero dizer o seguinte, é que as pessoas não querem mais o concreto. E você paga pelo automóvel, paga IPVA caro, você paga imposto caro, paga seguro caro, paga combustível caro, paga muito imposto em tudo isso. Então o viaduto não é mais do que obrigação. Depois de um certo tempo ele incorpora na paisagem e ninguém mais enxerga diferente. Então o grande dilema é saúde e educação. Saúde, é o que diz respeito às pessoas. Nós hoje, eu tenho um plano de saúde caro, eu pago porque eu na idade em que eu estou, eu preciso na saúde. Eu não vou no posto de saúde, me perdoe o posto de saúde, com todo o respeito que eu tenho por quem trabalha lá, mas eu não posso ir, eu não posso morrer à míngua. Eu trabalhei muito para não morrer à míngua. Então eu pago um plano de saúde caro. Pois bem, mas a moça que trabalha lá em casa, o filho dela quebrou a perna, uma moto pegou ele. Se nós não ajudássemos ela a pagar a radiografia, a comprar os medicamentos e fosse lá no pronto-socorro com ela para levá-la, o filho dela estava lá até hoje com a perna torta, com o tornozelo quebrado e perder a perna. Por quê? Então, as pessoas querem essa garantia de que terão saúde, terão educação, e aquela família que mora lá no bairro violento, que em Cuiabá é o Pé da 90, em Várzea Grande é o Mapim, acho que é o Mapim, São Mateus, Várzea Grande, mais violento em Cuiabá é o Pé da 90, porque lá está sediado o Comando Vermelho. Por que isso? O que essa família de lá quer? Essa família de lá quer ter certeza de que o filho dela não vai virar bandido, não precisará virar bandido como alternativa de vida. Mas o poder público não está nos dizendo isso, mas o poder público arrecada dela. Quando uma dona de casa compra um refrigerante, ela está pagando 48% de imposto, obrigatoriamente. Quando aquele mendigo que está na rua lá compra um maço de cigarro de R$5, ele está pagando 73% de imposto. Então não tem ninguém que não pague imposto, mas ele não tem retorno. Então as pessoas estão querendo saber agora o que eu ganho. O que eu ganho em troca daquilo que eu faço, daquilo que eu pago? Um cidadão brasileiro trabalha 5 meses ao ano para pagar só em impostos. Então, a gente volta lá atrás. O que você vai dizer para essas pessoas?
asfalto no bairro, talvez o Mauro Mendes está fazendo um trabalho inteligente, reasfaltando os bairros. Aí a pessoa entende isso. Ele está vendo um serviço, prestação concreta. Está na porta do sujeito. Agora, o viaduto é genérico. As pessoas não... Esse é um concreto. As pessoas não querem esse concreto. Você acha que foi um erro? A obra não. A Copa em Cuiabá? E no Brasil também, por tabela? Para Mato Grosso... Deveria ser feita só lá no eixo Rio-São Paulo, Minas e acabou. Não ia abrir tanto como André, ela não era necessária para o Estado. Agora, essas obras de Cuiabá foram necessárias, porque Cuiabá está atrasada no tempo 30 anos. 30 anos. Mas eu tenho... outro dia eu fiz um programa de TV aí até lá com o Éder Moraes. Eu critiquei o equívoco da SECOM de estar vendendo para a sociedade que o governo do Estado está inaugurando obra de concreto. Não é isso. O Estado deveria estar inaugurando resposta das esperanças das pessoas. Você lembra ali no trevo do Despraiado de tarde, que luta que era aquilo ali? Agora você tem um viaduto. Então você tem que dizer para as pessoas, lembrá-las de que esse viaduto foi feito para dar o conforto às pessoas, respeito aos impostos que elas pagaram. Mas do que é que o governo, a comunicação do governo está vendendo? Custou tantos milhões, tem tantos metros quadrados. As pessoas querem respostas aqui, no emocional, na pele. Então, há equívocos. Mas por que há equívoco? Porque não consegue ler o inconsciente coletivo. O mesmo inconsciente coletivo que nas eleições cobrará tanto do Pedro Táxi, como cobrará do Wellington Fagundes, cobraria do Blairo Maggi, cobraria do Silval, se ele for candidato a senador, cobrará do Lúdio Cabral, cobrará de qualquer um outro. Esse Pedro Táxi e todos os outros que pretendam uma renovação teriam que fazer uma coligação com esse inconsciente coletivo. Isso, né? E não, isso aí. Não com velhas raposas. Eu acho que você as velhas raposas matou o nosso assim, programa aí. O Estado cresce a índice chinês. A economia cresce 10% ao ano, 12% ao ano. O nosso PIB vai ser de 80 bilhões e tal, e tal, e tal. Só que a necessidade das pessoas também cresce a nível chinês aqui. Não, mas e ninguém está vendo isso. A necessidade básica não é atendida, cara. Exatamente, cresce a nível chinês também. Você morre no pronto-socorro. Não cresce a nível chinês, não. Muito pelo contrário. Aí que está o problema. Você tocou num ponto. De atacar isso? Você tocou num ponto crucial, André. A economia cresce a nível chinês, sim. A demanda da população é muito pequena. A população, 3 milhões de habitantes, é pouca gente demais. O que há é não leitura da necessidade social. Não é possível no Estado, com um PIB do tamanho desse, com uma riqueza desse tamanho, uma população tão pequenininha, 3 milhões de habitantes, você não conseguir dar saúde nem educação. Então, São Paulo. Então, o problema todo nós não temos crescimento da demanda social progressiva, tal qual é a produção, não. O que nós não temos é um planejamento de governo que entenda que o crescimento econômico tem que corresponder a um crescimento social. Quer dizer, falta vontade política ou vergonha na cara mesmo dos políticos. Não falta compreensão do que é gestão pública, falta compreensão do inconsciente coletivo e falta compreensão da questão social. O econômico e o social só fazem isso. O que é a sustentabilidade, que é a nova regra? É o econômico, promover o social, respeitando o meio ambiente e respeitando os valores culturais. Se o econômico crescer sozinho, ele deixa para trás o social, que somos nós. Eu tenho um carro, eu tenho lá na minha casa 3 automóveis. Então eu não tenho problema de ônibus, que é uma desgraça o problema de ônibus. Eu não tenho problema de andar de moto nem de bicicleta. Mas eu tenho problemas de segurança, de seguro, porque os caras vão bater no meu carro, porque vão roubar meu carro, porque eu posso sofrer ameaça. E de um irmão de sociedade, tão humano quanto eu. Por que ele está roubando? Por que ele está traficando? Porque há uma condição social que não foi atendida em algum momento da vida dele. Tirando, claro, os casos de bandido, que é bandido mesmo. Você vai lá na penitenciária, alguém que já foi numa penitenciária para ver aquilo lá, é ultra desumano. Mas a família daquele cara está pagando imposto o tempo inteiro para ele ficar lá no fim de semana, leva a comidinha dele, porque a comida lá não presta, leva o cigarro, leva até o celular dele. Então, nós deixamos de olhar a gestão do aspecto de pessoas, olhamos só do econômico.
O Dante tinha uma visão boa nesse sentido, mas não tinha recurso, não aplicou o suficiente. O governo Blair Maggi focou no econômico. O Silval Barbosa focou no concreto, só no concreto armado, concreto de obra da Copa. E o que o Pedro Taques vai focar? Será que ele vai ler o inconsciente coletivo? Não sei, os marqueteiros terão que dizer se ele também. Então qual é o cenário de 2014? É um cenário em que vai prevalecer o inconsciente coletivo, ponto. O que ele vai nos dizer? Não sei. Eu não sou marqueteiro. Nofre, fazendo uma análise óbvia aí, a gente constata que a nossa política atual é uma política muito mesquinha, eu diria. Né? Não temos novas lideranças, é todo mundo olhando para o próprio umbigo, num posicionamento autista, sem querer menosprezar ou ofender ninguém. Mas o que a gente percebe é que fica nessa dinâmica, né, patinando, ninguém não avança, quer dizer, não tem jeito. Estamos fadados a continuar com essa política sem nível, uma política rasteira, mesquinha, personalista aqui em Mato Grosso. Só pegando o gancho, eu tenho um exemplo da mesquinhez aqui, uma declaração do deputado Ezequiel Fonseca, está gravado isso em vídeo inclusive, ele diz claramente que o deputado Ondanir Bortolini, que é do PR, que é o famoso Nininho, que é membro da Comissão de Infraestrutura Urbana e Transporte da Assembleia, é proprietário da empresa Morro da Mesa, que é concessionária e administra a manutenção do trecho de 122 quilômetros do pedágio lá entre Primavera e Rondonópolis. Quer dizer, que passa caminhão atrasado ali. Quer dizer, ele é membro da Comissão de Fiscalização e ele tem essa empresa de pedágio. Quer dizer, é o exemplo claro da mesquinhez que o Ramon acabou de falar. Ramon, eu me pergunto frequentemente, meu Deus, eu vou morrer e não vou ver mudar? Tem uma origem aí. Em 88 o Brasil tinha recém saído, em 85, da ditadura militar, que tinha uma Constituição dura e que não havia essa democratização que tem hoje. A Constituição de 88, ela caminhou, os constituintes, os deputados e senadores eleitos, eles caminhavam para uma Constituição parlamentarista, que era para dar muita força ao Congresso e ter um primeiro-ministro que tiraria o poder presidencial exagerado. Na última hora, houve um esforço muito grande de um bloco chamado Centrão, dentro do Congresso, e conseguiram fazer uma Constituição parlamentarista, colocar ali uns arroxozinhos ali, e ela ficou presidencialista, não, parlamentarista, deu alguns poderes ao presidente, tirou um pouco de poder do Congresso, mas é uma Constituição que não se aplica na prática. Porque o país é presidencialista, a Constituição é parlamentarista. Então o presidente da República divide poder com o Congresso, o Congresso amarra o presidente amarra o Congresso. Você estabelece uma ligação porca de promiscuidade entre os dois. Isso se refletiu nos estados, nas constituições estaduais e nas câmaras municipais. Haja visto o caso de Cuiabá recente. Então, nós só vamos ter uma transformação do país se nós mexermos na Constituição. E não é PEC, que é proposta de emenda parlamentar, não. É de emenda da Constituição. Programa, não é isso, não. É sentar, elege-se um Congresso exclusivamente constituinte, com mandato de 2 ou 3 anos, faz a Constituição, dissolve e faz uma Constituição e faz uma eleição nova sem que esses constituintes possam se candidatar. Esse é o caminho. Como isso não vai demorar muito para acontecer, o caos continuará. O que é caos? É falta de ordem. Qual foi o mico do ano de 2013 na política, Onofre, na sua opinião? Olha, eu sinto dizer isso. Foi a Câmara de Vereador de Cuiabá. Frustração total. Frustração pessoal sua também? Como eleitor, como jornalista, como cidadão, né? E como observador, né? Dá para salvar alguém ali naquela... Agora é Casa dos Artistas, né? Não é mais Casa dos Artistas. Você tem isoladamente pessoas boas, mas como o sistema parlamentar é feito de tal maneira que trabalham no conjunto, aí o conjunto é você pegar, botar abacate, limão, banana, laranja e chuchu no liquidificador, vira tudo uma coisa só. Feliz ano novo para você, grande 2014. Que o inconsciente coletivo não nos vença e nos diga o que fazer. Tomara. Enoque Cavalcante, obrigado pela presença. Tudo bem, é um prazer estar aqui. E é um prazer estar nesses espaços novos que se abrem na TV de Cuiabá para discussão. Gostaria de ver as emissoras líderes, né,
TV Centro-América, TV Gazeta e outras, né? Abrindo espaço para que esse inconsciente coletivo deixe de ser uma coisa subterrânea e aflore. Obrigado, gente. Obrigado, Ramon, pela presença. Você em casa, obrigado pela sua audiência. Se você não acompanhou essa entrevista na íntegra, pode acompanhar amanhã nos sites Mídia News e Repórter MT. Os endereços estão aí na sua tela. Obrigado pela companhia. Tenham todos um ótimo 2014. Até domingo que vem. Tchau.